Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O título da mensagem de hoje, anote: a feitiçaria e os enfeitiçados. É a palavra, é a glória de hoje. Um tema importantíssimo: a feitiçaria e os enfeitiçados. Hoje nós vamos entender com os olhos iluminados o que é feitiçaria segundo Deus e não segundo o homem religioso. Hoje nós vamos entender o que é feitiçaria segundo a palavra do nosso Pai, do nosso Criador, e não segundo a religião e o homem que está dentro dessa religião, mas segundo o nosso Deus. E vamos à Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 18, em nome de Jesus. Gálatas 5:18. E começa assim, no Evangelho, em Gálatas, capítulo 5, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre o quê? A lei. O que é não estar debaixo da lei? É você viver segundo o Espírito, guiado pela voz de Deus que está no seu Espírito. Sendo assim, você não anda segundo a carne. Amém? Você não está refém da carne. E ouvindo o Evangelho da graça aqui, você tem condições de evoluir espiritualmente. Quando você se alimenta da graça e da verdade, você tem condições de evoluir espiritualmente e andar segundo o Espírito. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Paulo vai falar aqui de algo que todo ser humano sente, ou por não estar alimentado, acaba fazendo. Tem muitas pessoas que, por não ter o conhecimento da verdade, ela pensa que as obras da carne são o quê? Demônios. Tudo que eu vou ler aqui, as pessoas lá fora, na religião, por não ter o entendimento da verdade, ela pensa que é demônio. Tudo que eu vou ler para ela é demônio. Mas aqui o Evangelho vai nos ensinar que são obras da carne. Olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Quem é que faz essas coisas? O diabo ou a carne? Essa tentação é da carne ou do diabo? Da carne. Então, nós somos tentados segundo o Evangelho, segundo o que nós estamos lendo, pela carne. É por isso que Paulo diz, mais precisamente, na sua primeira carta aos Coríntios, 10:13, Paulo diz que toda tentação é humana. Coloca aqui no telão, por favor, e se mantém aqui na leitura. Olha só. Toda tentação é humana. É importante a gente ter essas evidências para uma compreensão melhor. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10:13. Então, toda tentação é sugestão do diabo ou da carne? Da carne. Paulo também disse em Colossenses 3:5 algo muito importante a respeito do que nós estamos lendo aqui em Gálatas. Olha aqui no telão também, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza o quê? Humana, terrena. E nela tem o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Isso aqui
que nós estamos lendo em Colossenses e também vamos ler em Gálatas, são vícios da carne ou do diabo? Da carne. Então nós estamos recebendo o entendimento que, segundo o Evangelho, prostituição, idolatria, desejo maligno, são obras da carne. Não é nenhum diabo na sua vida e nem na vida de quem está me ouvindo. Voltemos aqui à leitura aos Gálatas 5,19. E começa assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Prostituição é uma inclinação da carne. Quantas vezes, e quem está me ouvindo vai lembrar disso também, quantas vezes você já esteve numa igreja e ouviu o pastor gritando: demônio da prostituição, se manifeste aí. Quem já ouviu essa palavra? Demônio da prostituição, se manifesta aí, manifeste agora. Segundo a Bíblia, não existe demônio da prostituição. Amém? O que existe aqui é uma obra da carne. Então, sem conhecimento, eles chamam isso aqui de demônio, mas segundo a Bíblia, é uma obra da carne. E como que uma pessoa vence a prostituição ou qualquer outra inclinação da carne? Tendo iluminação espiritual em sua vida, buscando alimento para a sua vida. E seguindo, Paulo diz aqui: e as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Feitiçaria é uma obra do diabo ou da carne? Da carne. Inimizades, porfias, porque a lista é grande. Ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que é o reino de Deus? É você reinar em vida, é você viver em paz, é você viver tranquilo, tendo uma vida governada pelo Espírito de Deus. Quem anda, por exemplo, na feitiçaria ou qualquer outra obra da carne, mas aqui eu quero focar o objeto do tema de hoje, não pode ser feliz. Como também não pode ser feliz uma pessoa que está na bebedice, na prostituição, etc, etc. Então, entendemos, pois, que a feitiçaria é uma obra da carne. A feitiçaria é um encantamento da carne que prende a pessoa aquilo que é dela, da carne. E não pense você que é só quem está na macumba, na bruxaria, que está enfeitiçado. Tem muitas pessoas que estão na religião nesse momento que estão enfeitiçadas. E eu quero focar esse ponto que é o objeto do tema de hoje. Tem muitos homens com título de pastor que se utiliza de carisma, do carisma que ele tem, para enfeitiçar muitas pessoas dentro da igreja. Pare e pense. Todos que estão debaixo da lei estão enfeitiçados. Por quê? Eles estão fazendo uma coisa que é maldição diante de quem? De Deus. Se eu estou fazendo uma coisa que é maldição diante de Deus, eu estou enfeitiçado. Estou enfeitiçado. E como que eles enfeitiçam as pessoas? Com suaves palavras, através da televisão, através da internet, ou gritando, colocando medo nas pessoas. Eles enfeitiçam concorrentes com campanhas. Vai falar para uma pessoa dessa que ela não deve fazer corrente. Ela quer brigar com você. Não é verdade? Vai falar para uma pessoa que ela não precisa pegar objeto ungido. Ela briga com você, ela discute com você. Uma pessoa dessa está como? Enfeitiçada. Hoje, você pensando com a mente de Cristo, com os olhos iluminados, meu Deus, as pessoas estão enfeitiçadas. Enfeitiçadas. Por quê? Eu pegar um pedaço de pau e levar uma pessoa a acreditar que aquilo é Jesus, como é que está a cabeça dessa pessoa? Enfeitiçada.
E eles trabalham com as palavras, com suaves palavras, com a doutrina do homem. A doutrina do homem tem enfeitiçado as pessoas aí fora, abençoado. É uma coisa impressionante. As pessoas estão acreditando em vassoura, as pessoas estão acreditando em areia, as pessoas estão acreditando em copo de água, as pessoas estão acreditando que essas coisas é Jesus. E isso é o quê? Feitiço. Eu recebo você com a mente de Cristo para entender, e quem está me ouvindo também, em o nome de Jesus. Uma pessoa que segue uma doutrina de homens está enfeitiçado. Tem lugares que diz: agora você vai cair no poder de Deus. Você acha que isso é o quê? Feitiçaria. Porque Deus não existe para derrubar, e sim para levantar uma vida. Não é verdade? Então um pastor que chega no púlpito e fala: ó, você vai cair pelo poder de Deus, ele está mentindo, ele está enganando, ele está enfeitiçando a cabeça daquela pessoa. E quantas pessoas estão enfeitiçadas nesse sentido? Quando você vai nas redes sociais, você vê gente caindo de montão dentro das igrejas. Você acha que isso é o quê? Feitiçaria, abençoado. E para piorar, tem pastores que mandam apagar a luz na igreja e fica falando de macumba, de encosto, invocando o demônio. Cria-se ali um ambiente o quê? De feitiço. Um ambiente de feitiçaria evangélica, aonde se cai pessoas, porque a carne tem poder para isso. Ela é o quê? Feiticeira. Nós acabamos de ler em Gálatas que na carne existe o quê? Feitiçaria. Ela que faz uma pessoa cair no chão, aí você vê ali, é um caindo no chão, é o outro chorando, é o outro gritando, é o outro desmaiando, e tudo isso, para quem está vendo sem o entendimento da graça do Evangelho de Deus, ela diz assim: nossa, como essa igreja tem poder. Sim, poder enganoso, poder da carne, poder da feitiçaria. O que é que Paulo diz no comecinho aqui de Gálatas, no capítulo 5, verso 16? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que é porventura seja do vosso querer. Então, o que é que Paulo aqui nos mostra? Andai no Espírito e não na carne. Então, como é que estão as igrejas agora, que realizam essas coisas, essas invocações, esses dias, onde eles falam que tem que libertar as pessoas? Eles estão se aperfeiçoando no Espírito ou na carne? Na carne. Agora abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3. Tem pessoas que não suportam o que pregamos aqui, porque elas também estão o quê? Enfeitiçadas. E eu quero ler essa parte com você aqui, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3. Na segunda carta de Paulo a Timóteo diz assim, capítulo 4, a partir do verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, ou seja, às mentiras. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, as tribulações, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu quê? Ministério. Então Paulo aqui prega para Timóteo: Timóteo, firmeza na graça. A palavra da graça te livra de ser mais um enfeitiçado nessa vida, porque onde não está a graça de Deus, está o quê? O homem. As coisas do homem. Aonde não está o evangelho, está as coisas do homem. O apóstolo Paulo exortou os Gálatas da seguinte maneira: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês
a estarem vivendo novamente os rituais religiosos da lei. Porque Paulo expôs aos Gálatas a nova aliança, a fé do Evangelho, uma fé sem rituais, sem obras da lei, uma fé interior, sem nada para o exterior, como nós aqui. Expomos para você o Cristo ressuscitado. Se você pratica qualquer obra da lei, qualquer coisa para o exterior, você está enfeitiçado, e o Evangelho diz que de Cristo você se desligou. Coloca aqui Gálatas 5:4, por favor. Abra sua Bíblia em Gálatas 5:4. Olha só. 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos aonde? Na lei. Da graça decaístes. Veja que tem pessoas que pensam da seguinte maneira: não, eu estou aqui na igreja de campanhas de corrente, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Não está, não. De Cristo decaíste. E parece ser um assunto sem importância, mas o que eu estou falando aqui tem muita importância. Você andar desligado de Cristo, você está sem a ministração dos anjos na sua vida, abençoado. Você está em rebeldia. É muito importante isso. A nossa vida é mais bonita, é mais bem-aventurada quando nós estamos ligados à videira. Jesus falou que um ramo desligado da videira continua bonito. Ele fica seco, sem vida. Tem pessoas que parece que para ela que não, para mim não. Mas fica. A vida fica sem sabor, sem vida, quando você está desligado de Cristo. Então esse assunto, ele é muito sério, ele é muito importante. Talvez você queria ouvir uma outra coisa. Pastor, eu queria ouvir um outro assunto. Mas Deus quer que eu pregue isso hoje para você. Esse alerta que serve para você que está aqui, para os irmãos que estão nos escutando. Você não é tentado por nenhum diabo, você é tentado pela carne. Então a tentação é humana. Então você está aprendendo, segundo Deus, o que é feitiçaria. A feitiçaria, segundo o homem, é diabo. Bebedice é diabo, idolatria é diabo, lascívia é diabo. Então, segundo o homem é diabo, e segundo Deus, são obras da carne. Então, isso é muito importante, que nós estamos aprendendo aqui hoje. Agora, vejamos o que diz aqui Paulo em Gálatas, a respeito da igreja, que ele teve que formar Cristo novamente, porque eles haviam retrocedido. Eles estavam voltando novamente para as obras da lei. Capítulo 3 aos Gálatas, verso 1. Gálatas 3, 1. E começa assim, Gálatas 3, 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, ou seja, enfeitiçou, a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, ou seja, foi apresentado para vocês que vocês já são salvos. Agora vejamos na versão linguagem de hoje, olha só. Ó Gálatas, sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Então, todas as pessoas que estão debaixo das obras da lei, elas estão o quê? Enfeitiçadas. É um feitiço. Encanta aquilo ali. Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de quem? De Jesus Cristo na cruz. Pois, assim dizer, vocês viram a Jesus o quê? Na cruz. Eu ensinei para vocês o benefício o quê? Do seu sacrifício, da sua crucificação. Vocês foram salvos. Amém? Agora, ele começa aqui a perguntar para os Gálatas: me diz uma coisa, igreja. Vocês receberem entendimento que vocês são salvos, que o Espírito Santo está na vida de vocês, que os milagres acontecem por meio de Deus,
Isso foi através da pregação da lei ou pelo ensinamento da graça? A mesma pergunta, o mesmo questionamento vale para nós. Vocês aqui receberem entendimento que são salvos pela pregação da lei ou pela pregação da graça? Da graça. Quando vocês estavam na lei, vocês tinham entendimento que vocês estavam salvos? Não. Então veja, Paulo faz essa mesma pergunta, porque a igreja estava retrocedendo, e ele falou, mas como assim? Quem foi que esclareceu para vocês que vocês estão perdoados, justificados e libertos de todo mal? Não foi a lei, foi o ensinamento da graça. É por isso, abençoado, que você nunca deve retroceder, porque quem libertou vocês do medo, da dúvida, foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus. Foi o Evangelho. Eu sou muito grato à misericórdia de Deus para com a minha vida. Porque quem me ensinou que eu sou uma pessoa liberta de todo mal, foi a graça de Deus. Não foi a lei. Porque eu vivi anos dentro da Igreja Universal. Eu nunca entendi lá dentro que o diabo estava destruído. Quem aqui entendeu que o diabo estava destruído lá dentro? Ninguém. Pelo contrário, a gente lutava contra aquilo. A gente vivia uma batalha espiritual. A gente estava enfeitiçado. Foi um feitiço que lançaram. Através de palavras, através de correntes, campanhas, através de objetos. Tudo isso é o quê? Feitiço. Nós estávamos enfeitiçados a acreditar em coisas que não existem. Veja o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. E Paulo segue aqui, olha só. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês tornaram conhecedores da salvação, que vocês são moradas do Espírito de Deus, pelas obras da lei, pelo ensinamento da lei ou pela pregação da graça que eu dei para vocês? Paulo perguntou para a igreja, e ele segue no verso 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando aonde? Na carne. Então, todas essas pessoas que estão aí dentro de igreja, lotada, com aquela aparência que lá tem poder, nossa, Deus só pode estar aí, que tem tanta gente. Elas estão se aperfeiçoando na carne ou no Espírito? Na carne. Por mais lotada que esteja. Estão todos se aperfeiçoando na carne. E não é jactância minha, não. Nós é que estamos nos aperfeiçoando no Espírito. Porque nós estamos aqui honrando tudo aquilo que Deus em Cristo Jesus fez na cruz. Agradecendo pela presença, chamando à existência as coisas que não são pela fé e não pelas obras da lei. Amém? E aqui ele segue. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. E nesse verso 2 ele fala, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da graça? Porque debaixo da lei, você tem que fazer alguma coisa para ter o Espírito o quê? O Espírito Santo. Todos nós passamos por isso. Tem que fazer ou não tem que fazer alguma coisa para ter o Espírito Santo? Tem. Porque eu já fui de lá e eu sei que é assim. Se você não fizer isso, o pastor logo diz, se você não fizer isso, fizer aquilo, você não vai receber o Espírito Santo na sua vida. Todos nós, eu e você, a gente passou por esse tipo de situação. Na verdade, a nossa maneira de servir a Deus no passado estava toda o quê? Errada. A gente estava buscando uma coisa que a gente já possuía. A gente estava pedindo uma salvação que a gente já tinha. A gente estava clamando por uma libertação que a gente já foi liberto há mais de 2000 anos atrás. Então a gente estava servindo a Deus da maneira errada. Você
tem o Espírito Santo por causa de uma pomba? Não. Porque você lavou o seu corpo com águas? Ou foi a mão do pastor na sua cabeça? Também não. Nós temos o Espírito Santo, o conhecimento que somos morada de Deus pela pregação o quê? Da fé. Pela pregação da fé, nós temos a certeza que temos a presença de Deus. Sois assim insensatos, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo questiona, olha, vocês têm a presença de Deus, os milagres têm acontecido na vida de vocês pelos rituais da lei ou pela fé? Porque depois que muitos de vocês começaram a ouvir a minha pregação aqui do apóstolo Paulo, a vida de vocês começaram a mudar. E isso não foi por causa dos rituais da lei, foi pela fé. Amém? A vida transformada que nós temos hoje, foi por causa de correntes? Foi por causa de campanhas? Tudo isso tem acontecido por meio o quê? Da fé. Da fé abençoada. O Senhor Jesus falou em Marcos algo muito importante acerca disso. Marcos 11, 24. O milagre não acontece porque você faz uma obra da lei, e sim mediante a sua fé em Deus. Olha só. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim o quê? Convosco. Receba essa palavra, meu Deus, em minha vida. É assim que a gente recebe milagres. Amém? Se você tem algum medo, uma dúvida, peça entendimento a Deus. Fale com Deus, converse com Deus. Se você precisa de algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, você vai receber tudo isso através do quê? Diga, da fé. Da fé em Deus. Falando com Ele com toda a sinceridade do vosso coração. Com toda a sinceridade do seu coração. Meu Deus, me ajuda. Eu preciso receber entendimento. Tem coisas que eu não entendo no Evangelho. Me dá a compreensão. Senhor, meu corpo está precisando de saúde. Meu Deus, prospera. Me protege no meu trabalho das pessoas que estão me perseguindo, desejando, meu Deus, a minha destruição. Receba os teus anjos me guardando e me livrando. Então, é assim que você obtém milagre, tendo um relacionamento com Deus, e tudo isso através do quê? Da fé. Porque Paulo perguntou para os Gálatas, o milagre acontece porque vocês fizeram as obras da lei? Porque vocês tomaram alguma coisa, passou algo no corpo de vocês? Ou foi Deus na vida de vocês? Então, tudo tem sido Deus em nossa vida. Amém? Aqui, nós somos um ministério que somos diretos ao assunto. É um ponto que eu anotei aqui. Pode parecer às vezes que eu sou arrogante na minha pregação. Nossa, como esse pastor é arrogante. Mas eu não tenho arrogância no meu coração. E Deus é testemunha disso. Nós aqui não fazemos arrudeios. Nós aqui não temos meias palavras. Nós aqui não bajulamos. Então nós somos diretos. E pode parecer que eu sou arrogante. Mas olha o que diz o Evangelho. E eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas também. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Olha só, 2, 3. E começa assim. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano. Louvado seja. Aqui,
não tentamos enganar ninguém, enfeitiçar ninguém com palavras. Aqui trabalhamos com a verdade, sem florear o que está nas Escrituras. Nem de impureza, nem se baseia em dolo, em engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por quem? Por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Amém? E para contribuir com tudo que já lemos até agora, e principalmente a última evidência de Gálatas, abre em Efésios capítulo 1, a partir do verso 11. Tem algo aqui importante que eu quero ler com vocês. Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz quantas coisas? Todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Quem é que faz todas as coisas aqui? Deus, o Todo-Poderoso. Além dele, existe algum outro ser fazendo algo? Não. Então você há de concordar comigo, com o Evangelho da Graça, que existe um sistema que está mentindo para quem? Para as pessoas. Porque em suas reuniões de libertação, o que é que os pastores falam? Você, demônio, manifesta onde você está escondido agora. Você que tem atuado nessa vida. Você que matou esse familiar. Manifesta agora. Eles estão mentindo. Porque quem dá vida e mata aqui é Deus. Então veja quantas pessoas estão sendo enganadas e enfeitiçadas. Tudo aqui é Deus que faz. Mantenha sua mão aqui em Efésios e dá um pulo para Deuteronômio. Coloca aqui no telão, por favor. Olha só. 32, 39. Veja agora que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Existe algum outro ser fazendo alguma coisa aqui na terra além de Deus? Não. Eu mato e eu faço o quê? Viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Olha para mim. Quando um pastor dessas igrejas orou, demônio, você que tem atuado nessa casa, nessa família, você que tem matado, é demônio ou é Deus? Deus. Então veja quantas pessoas estão sendo o quê? Enganadas, enfeitiçadas em nome de quem? De Deus, em nome de Jesus. Abençoados, eu vivi anos e anos pensando que tal pessoa que foi morta, o familiar tal, foi o diabo. Mas hoje eu tenho entendimento que quem mata e faz viver é quem? É Deus. Na sua cabeça, abençoado, viver é Deus. No passado era assim. E quem estava morrendo era obra de quem? Do diabo. Está aqui, ó. Vai falar para uma pessoa que é Deus. Ela briga com você. Agora, por que ela quer brigar com você? Porque ela está o quê? Enfeitiçada. Enfeitiçada. Meu Deus, que trabalho dá. É árduo você ser um pregador da graça. Não é fácil, não. No seu trabalho, você falar para uma pessoa, olha, fique em paz. Esse familiar, a morte dele, está na soberania de Deus. Não, o pastor falou que foi um demônio que matou. A profetisa lá revelou que tem um demônio atuando na nossa família. Uma maldição hereditária de muito tempo. E está dizimando. Inclusive matou meu neto e o filho do meio. E quem é que tira e dá a vida? Deus. Você falar que é Deus, misericórdia. Só Deus para dar entendimento para uma pessoa. Que é Ele que mata e faz viver. Voltemos aqui a Efésios.
capítulo 1, verso 11. Nele digo, no qual foste também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em quem? Em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? A graça de Deus. Vai vendo? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito o quê? Da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louve a Deus. Então, o selo do Espírito, ninguém te dá o selo do Espírito botando a mão na sua cabeça. Você recebe o selo do Espírito Santo quando você crê no evangelho da vossa salvação. Então, todos vocês estão selados pelo Espírito Santo. E quando que esse selo acontece? Quando eu creio e recebo o evangelho da graça. Eu fui selado pelo Espírito de Deus. Agora, tem lugares que as pessoas estão sendo enfeitiçadas, estão sendo enganadas, levadas a acreditar que quando o pastor bota a mão na cabeça, ela recebe o Espírito Santo, como também o selo do Espírito Santo. É mentira, é encantamento, é feitiçaria que está sendo praticada nesse lugar. Porque a pessoa, ela é selada pelo Espírito Santo, e aqui está muito claro o Evangelho dizendo, quando eu creio na palavra da graça, quando eu recebo que eu sou predestinado, escolhido, abençoado, herdeiro, que todo mal está destruído, eu fui selado com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com língua enrolada, mas sim com uma convicção dentro de você. Amém? E vamos estar de pé e agradecer a Deus pela palavra de hoje. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Que a gente parou tudo, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque o sistema evangélico, religioso que está aí fora, não consegue alimentar ninguém, nem tampouco a nós. Eles não conseguem nos alimentar e nem nos fortalecer. Mas quando nós paramos para ouvir a Tua palavra, a palavra da Tua graça, ela fortalece até os ossos da gente, Senhor. Ela anima, ilumina os olhos do nosso entendimento. A gente se sente alimentado, alegre, satisfeitos. O nosso coração, meu Deus, ele transborda, ele fica cheio de fé, cheio de confiança. Que existe um Deus por mim, que eu sou propriedade exclusiva dEle, que eu tenho a presença dEle, eu tenho o selo do Espírito Santo, que eu estou vivendo a fé de forma legítima, que eu estou no caminho certo, que eu serei bem-aventurado, que eu serei feliz sobre a terra, porque eu estou em obediência ao Evangelho. A graça te livrou de ser mais um enfeitiçado nessa vida. Se não fosse a graça, você seria mais um enfeitiçado. Mas graças ao Evangelho, você é menos um enfeitiçado nessa vida. E eu te agradeço, meu Deus, por ter me tirado dessa feitiçaria evangélica que está aí fora, Senhor. Deste engano que está aí. E o Senhor usou de misericórdia para com todos nós. Obrigado, Deus. E nós vamos honrar, nós vamos zelar, nós vamos ter firmeza às verdades ouvidas, Senhor.
E queremos que muitos dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, Senhor, que tomem uma decisão de estar na Tua graça, que eles não adiem mais o seu viver no Evangelho, porque é muito bom estar aqui, Senhor. Aqui nós temos paz, a paz que excede todo entendimento. Quando a gente passa por um problema, Deus, a gente sabe que é temporal, passageiro. Quando a gente estava nas obras da lei, a gente tinha uma mente totalmente perturbada, Deus. A gente logo pensava, mais um demônio está atuando na área da minha vida. E a gente vivia uma luta sem fim. A gente se sentia cansado, meu Deus, esgotado. Entrava ano, saía ano, e aquele cansaço, aquele esgotamento. E o Teu Evangelho nos tirou de tudo isso. E eu Te agradeço, meu Deus, de todo o meu coração. Se hoje eu tenho paz, eu devo ao Evangelho da Tua graça. Faça um agradecimento a Deus por todo o benefício do Evangelho em sua vida, pelos livramentos, pelos milagres que você tem recebido. Você tem recebido os milagres pela pregação da lei ou pela pregação da fé? Então medite nisso e agradeça. Tem sido pelo Evangelho da graça que as mudanças têm acontecido na sua vida, sem as campanhas, sem as correntes. Você tem sido bem-aventurado sobre a terra. Você tem olhado para esse mundo e você tem olhos espirituais. Mas quando a gente estava enfeitiçado, a gente olhava para as dificuldades dessa vida e a gente via demônio em tudo nas pessoas, no trabalho, dentro de casa. Hoje nós temos um outro olhar, que a pregação da fé, que a nova aliança trouxe para a gente, que só existe um ser, um só Deus que atua em todas as coisas. Hoje você sabe que Deus é soberano em tudo. Ele está no controle de tudo. Daquilo que acontece, daquilo que não acontece, daquilo que ainda não chegou e daquilo que vai chegar. Você sabe que Deus tem um controle, que Ele é soberano. Ele pede para você ter paciência na graça, que Ele não vai desapontar você, que Ele não vai permitir que a sua vida seja envergonhada, e você acredita, e você vê isso lá na frente, se materializando. Realmente, eu não fui envergonhado, Deus está me honrando, a porta foi aberta, porque a graça tem poder de vos edificar, de trazer existência à nossa herança. E eu recebo, Senhor, que somos mais que vencedores, e eu recebo colhendo muitos frutos por estar no Teu Evangelho, e assim também o Teu povo, esse povo fiel, que não abandonou, que não retrocedeu. Muitos se foram, mas ficou aqui esse remanescente, meu Deus, dedicado, zeloso, e bem-aventurado é você, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo você tendo livramento lá no seu trabalho, em nome de Jesus. Você que está precisando de proteção no seu trabalho, diante de algumas coisas ruins que têm surgido, meu Deus, coloca os Teus anjos para servir essa pessoa no trabalho, porque hoje nós sabemos que não é o diabo, mas é uma carne que às vezes tem inveja. Tem pessoas, meu Deus, que cismam com a gente sem motivo algum. Pessoas que até dizem, olha, eu não fui com a sua cara, por isso que eu sou contra você aqui, eu não gosto de você. Então nos livra, Senhor, da maldade, da perversidade, da ira do homem. Em nome de Jesus, nos guarda, protege, meu Deus, esse Teu filho, essa Tua filha. Se ela está em um ambiente passando por isso, em nome do Senhor Jesus, traz saúde para o corpo do Teu filho, Senhor, saúde perfeita. Consola, Senhor, o que está cansado.
passando, meu Deus, por um problema muito difícil em sua vida, você que me ouve aí do outro lado, eu recebo você sendo consolado por Deus. Consola, Senhor, o cansado que nos ouve nesse momento, em nome de Jesus. Consola, Deus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Que nunca nos falte, Senhor, a palavra. Que nunca nos falte o alimento. E obrigado por nos alimentar uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Um dia abençoado e até domingo, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.